Oi, gente! Essa aula a gente vai tratar um pouco sobre planta de cobertura. Toda essa aula está planejada em croquis, então eu peço que vocês relevem traços tortos, que são todos à mão livre mesmo. Estou desempenhando aqui uma aula freestyle à mão livre. E eu gosto de desenhar muito à mão livre, então eu não vou abrir mão desse recurso para poder representar as minhas aulas. Então vamos. Bem, como vocês podem ver, né, esse croquis que eu estou desenhando aqui, uma volumetria de uma residência simples. Estou até fazendo alguns ajustes de proporção para poder conseguir representar legal aí o que a ideia, né, da planta de cobertura visa passar. Então, eu estou partindo de uma volumetria, de um estudo de uma volumetria, no caso aqui é uma residência, poderia ser algum outro tipo de edificação, né, que vai ter um fechamento que é a cobertura, e a partir dessa cobertura em perspectiva, dessa volumetria, para a gente compreender melhor como que isso se daria em planta. Então, de uma forma bem simplória, né, eu fiz essa volumetria, coloquei alguns vãos, né, como janelas e uma porta de acesso, e aqui eu estou fazendo uma breve achura mesmo para representar um telhado aí, né, com as telhas, para a gente entender que a planta de cobertura, naturalmente, ela vai tratar da cobertura de uma edificação. Reforçando esse desenho, né, é um croquis, não possui escala, né, uma perspectiva de uma residência aí qualquer. Lembrando que um croquis é um esboço à mão livre, tá, gente? Então, vamos lá. A planta de cobertura é nada mais, nada menos do que uma vista superior. A gente já falou de vistas ortográficas aqui, e né, do desenho técnico básico, e o desenho técnico arquitetônico, ele se apropria naturalmente do sistema de projeções. Então, aqui a gente tem uma vista superior da cobertura, ou seja, então eu estou dividindo aqui, né, fazendo primeiro o contorno dessa cobertura, depois a divisão dessa cobertura, e agora eu estou desenhando em linha tracejada, né, que é um código de projeção de arestas não visíveis do contorno abaixo dessa cobertura. Agora eu inseri duas setas que estão apontando o caimento do telhado, que geralmente é acompanhado de um valor indicando qual é a inclinação desse telhado. Em relação à cotagem, a gente cota tanto as dimensões dos beirais quanto as dimensões totais do contorno da cobertura inteira. Lembrando que o beiral, ele é a sobra da cobertura em relação ao limite da edificação, das paredes dessa edificação, que é representado por essa linha tracejada, como eu falei, né, que é uma projeção das paredes da edificação. Então, a gente tem aí o caimento em porcentagem, as cotas, enfim, cotas totais, cotas parciais, lembrando que as cotas menores, elas sempre vêm antes das cotas de maior valor. Dessa forma, a gente aplica as mesmas regras que a gente já viu naquele vídeo sobre cotagem. Então, aqui, né, estão esses elementos do fechamento de uma edificação, que nada mais é do que a planta de cobertura. Um detalhe muito importante é a inserção do norte magnético, muito importante até para a gente, por exemplo, num projeto, prever painéis solares. E um outro elemento que aparece também na planta de cobertura é o posicionamento do plano de corte, indicando as posições de cada um desses planos de cortes, né, que vão vir em desenhos complementares depois, indicando corte AA, corte BB, corte CD, enfim, teremos um momento sobre cortes também. Essa planta de cobertura também pode compor a planta de locação ou até a de situação, dependendo da escala, lembrando que a situação situa a edificação em um entorno maior, né, numa escala mais de rua, de entorno, de vizinhança, e a de locação insere a edificação no terreno em si, né, aproximando um pouco mais como se fosse aquela planta de situação. Agora também, né, esboçando aqui, tentando fazer um freestyle de uma cobertura um pouco mais complexa, para a gente conhecer um pouco melhor quais são os elementos que vão compor a cobertura. A cada planta, a cada tipo de desenho diferente arquitetônico que a gente conhece, novos termos vão surgindo, né? E aí a gente vai compondo o nosso repertório técnico
com uma nomenclatura específica para tratar de elementos arquitetônicos, elementos construtivos, de detalhamento, materiais, etc. Então, mais uma vez, de uma forma muito simplória, eu tenho aí uma perspectiva, né, assim, para a gente compreender os elementos do telhado. Primeiro são as águas, né? Esse telhado aí tem várias águas, que é aquele plano de caimento do telhado. Depois a gente tem os beirais, que a gente viu na planta anterior. O ponto mais alto é a cumieira do telhado. Aonde a gente conecta uma água na outra se chama espigão, né? Então tem vários espigões. E o rincão, que é como se fosse uma calha no encontro, no caimento das duas águas. Então a gente viu aquilo em perspectiva. Agora, se eu fosse fazer o desenho da planta de cobertura, né? Dessa cobertura que eu bolei aí, para a gente compreender um pouco melhor, né? Tô aqui esboçando, a mão livre. Vou fazer algumas correções, tanto de traço quanto de proporção. Tô achando que tá muito comprido uma parte ali. E assim segue o desenho à mão livre, né, gente? Puro ajuste o tempo todo pra gente conseguir chegar numa proporção melhor, mais fiel ao que a gente quer representar e etc. Então, acabou que meu desenho ficou pequeno, mas a gente vai conseguir visualizar sem nenhum tipo de problema, reforçando os traços. Então, todos aqueles elementos que a gente visualizou em perspectiva também estão em planta. As águas, os espigões, o rincão, a cumieira. Aqui, agora em planta, a gente representa a projeção, né, da edificação, em que a gente consegue perceber os beirais. A gente posiciona os caimentos. Se tiver plano de corte, se tiver corte, né, a gente indica também. E todos os elementos que vão compor essa planta de cobertura. Em relação ao caimento do telhado, existe uma porcentagem conforme a telha que vai ser adotada para a construção. Uma das contas, então, que podem ser feitas é identificar essa porcentagem de inclinação para calcular a altura, vai ser igual à altura, a gente divide por metade do vão e multiplica isso por 100. Nisso a gente acha a altura da base até a cumieira. Então, essa porcentagem que está lá naquela fórmula, na verdade, ela é indicada pelo fabricante da telha. Sendo que existem telhas de diversos tipos. Aqui estão alguns, por exemplo. A telha francesa, ela possui uma inclinação de 18 graus ou 33%. Já a telha colonial, 13 graus, 25%, fibrocimento, 7 graus ou 13% e uma metálica, 4 graus ou 8%. Esses são valores mínimos, então a gente pode utilizar essas telhas, né, respeitando sempre esses valores mínimos ou então fazendo o telhado mais inclinado, não tem problema. Depois de identificar os elementos que compõem o telhado, né, as possibilidades de inclinação do caimento, agora a gente vai esboçar aqui algumas possibilidades de coberturas, tá, das mais usuais, digamos assim, sendo que, né, um universo aí infinito de criação para cobertura, mas aqui a gente vai colocar esses principais para compreender os tipos desses telhados. Um detalhe importante, né, que a gente sempre vai representar essa setinha, tá, gente? Indicando a inclinação do telhado. Então, a gente tem a linha de contorno, a projeção da edificação, essa indicação do caimento, que é essa seta, e esse telhado aqui, ele é chamado de telhado de uma água ou meia água. Já esse segundo caso aqui, a gente já tem um telhado, né, com uma cumieira e duas águas, e os mesmos elementos são representados, tá? A projeção da edificação, o contorno da cobertura e a indicação dos dois caimentos dessas duas águas. Uma observação importante, né? Aqui a gente tem duas águas com a mesma medida, mas não necessariamente a cumieira tem que estar no centro, tá? Existem diversos tipos de telhados, eu acho legal vocês investigarem sobre isso na internet. Agora aqui, né, esse outro exemplo já é um telhado de 4 águas. A gente tem a cumieira e tem as 4 águas, a indicação dos caimentos de cada uma dessas águas, a projeção da cobertura embaixo. E um outro tipo de cobertura, né, que tem também é um telhado de 2 águas, tá? Mas ele já tem uma inclinação invertida, digamos assim, né? Ao invés da calha ser no contorno da
edificação, ela fica centralizada. Então, o caimento, ele se dá para dentro, né? O que a gente posiciona ali no meio. Então, é a projeção da calha, né? A representação da calha, a projeção da edificação vem também, todos os elementos. Lembrando de representar sempre o norte magnético. E embaixo da planta de cobertura, assim como qualquer outra planta, qualquer desenho, vai ter a legenda, né? Planta e escala. Tudo isso aqui são croquis, beleza? E resgatando aquele outro telhado, era de 6 águas, né? Então, os mesmos elementos de representação. E agora fazendo um resumão, né? No final das contas, o que fica? Bem, primeiro é o contorno da cobertura, né? Como já foi representado aqui algumas vezes, com vários tipos de telhados. Os elementos sobrepostos ao telhado, eu não representei aqui, mas se a gente representa, né, em projeção, também com linha tracejada, ou então se tiver para fora, caixa d'água, caixas de força e etc. Elementos, né, além, sobrepostos ao telhado, que são vistos ou então embaixo do telhado. Aberturas ou vãos, quando houver, né, tipo clarabóia, algum tipo de abertura zenital, enfim, a gente também representa. Pesquisem sobre esses termos. Os limites da construção, né, que é o que está embaixo com a linha tracejada. Além das cotas, né, as cotas de comprimento total da cobertura, largura total da cobertura, os elementos que estão acima, os elementos que estão abaixo, os beirais, e etc, né, todas as cotas que são pertinentes aí. A divisão do telhado, né, a cumieira, dependendo aí do tipo de telhado, e também a indicação do caimento com aquelas setas e a inclinação, título e escala, norte e os planos de cortes, né, quando houverem. Valeu, gente. Até a próxima.